Essa eleição do Senado é chave do ano que vem. É chave. Espero que a gente tenha uma oposição majoritária e que essa oposição majoritária tenha coragem de fazer a votação necessária com relação às reformas que são necessárias no STF. Isso se o Alcolumbre não sabotar o Senado antes de 2026, que o próprio Alcolumbre falou que queria ele mesmo, ele próprio, patrocinar uma emenda constitucional para tirar o poder do Senado de fazer impeachment de ministro do STF ou de qualquer outra nomeação, por assim, pela extensão da ideia. O próprio Senado se... Perdão? O próprio Senado cortando poderes. Não é nem o próprio Senado, é o Alcolumbre. É que tá. Nós colocamos esses pessoal lá, presidente de Câmara, presidente de Senado, e veja o estrago que eles fazem. Porque eles não têm compromisso nenhum com a população brasileira, com o país. Compromisso é com eles, com a vidinha que eles têm lá, que eles conseguem ali do Estado para eles próprios, para aqueles interesses limitados. Não tem visão nenhuma, não sabem o que é Estado de Direito, vêm de estados que não têm uma economia diversificada, não tem uma cidadania ampla, uma classe média majoritária. Então são meio que um cacicão ali que passa um julgamento no como é que deve ser o futuro do Brasil de uma maneira completamente desproporcional e completamente não representativa. Então é isso que nós temos no Legislativo hoje. É um sistema falho, uma grande farsa no Legislativo, comandado por fantoches. Veja o que fez o Alcolumbre para ser nomeado presidente do Senado. Veja a capacitação dele versus outros senadores hiperqualificados. E veja a mesma coisa na Câmara. O que fez lá o nosso presidente de Câmara versus outros 500 que têm qualificações ali que poderiam estar fazendo uma coisa muito mais justa, especificamente aí representantes mais do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, que têm aí uma responsabilidade de sustentar o país em termos tributários. Esses não estão representados. Então, é desses que eu tenho preocupação. Se o jogo fosse limpo e honesto e franco, esse discurso do Lula até eu não veria, porque todo partido fala em ter maioria, em ter poder governar e não ter... Então, a fala dele nesse quesito é padrão de qualquer país em que você está se postulando como querendo governar com a sua agenda. O que chama atenção é ele citar especificamente a preocupação com o STF, né? Exatamente, porque aí ele sabe, isso eu acho que essa leitura eles devem ter, que eles não vão ter maioria parlamentar, eles não têm maioria na opinião pública, vai ter uma onda contrária a eles muito grande, então ele está colocando aqui uma necessidade talvez até de alguma ação, preconizar alguma ação, né, do próprio Legislativo se sabotar, ou até do STF fazer mais um julgamento monocrático, ativismo judicial com relação a tirar competências do Legislativo, mais umas competências que ele já vem perdido aí com esses presidentes fantoches. Então, nós estamos aí com uma situação muito precária entre agora e 2026. Né? Esperamos ter uma opinião pública também brasileira. Aqui esquecemos um pouquinho essa questão de intervenção externa, que eu acho que é uma intervenção importante aí para a gente monitorar. Mas ocorre justamente por uma falta de ação do próprio Senado, né? Exato. O STF só cresceu por causa de inação da Câmara e do Senado. É exatamente isso. É a omissão, é a compra sistemática do Congresso brasileiro. Ou pelo Executivo, agora nós estamos vendo pelo Judiciário. E o que representa o Legislativo? Nada. Uma grande farsa. É isso que é importante a gente colocar. Mas é uma farsa não por construção, uma farsa pelo modelo político do próprio Legislativo, que concentra muito poder no presidente de Câmara, concentra muito poder no presidente de Senado. Eles trancam pautas, não tem voto de não confiança, que você pode removê-los se por acaso a opinião pública não se sente representada, ou ele já perdeu maioria ali para a sustentação da sua presidência. Então ele está lá como intocável durante 2 anos e vai fazer quem paga mais, vai fazer aquilo que quem paga mais quer. Né? E quem é que está pagando mais, infelizmente, não é a população brasileira e nem os próprios parlamentares. É governo e STF que estão pagando muito mais e também chantageando muito mais.